Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós que trabalhamos com o Ministério de Oração, vamos refletir Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 4. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém. Irmãos e irmãs, o que acontece aqui nós conhecemos muito bem. Estava havendo um problema na distribuição dos alimentos, dos sustentos para as viúvas. Havia viúvas judias e viúvas gentias. E na distribuição, a igreja ali estava privilegiando as viúvas judias e excluindo as viúvas gentias. Esse problema foi levado aos discípulos, que, tendo se reuniram, decidiram o seguinte: vocês vão escolher, no meio de vocês, 7 homens de boa reputação, sabedoria e cheios do Espírito Santo, para que eles possam exercer esse ministério de arrecadação e distribuição para essas viúvas que precisam da misericórdia. Porém, nós vamos nos dedicar à prática da palavra e da oração. O que nós observamos aqui é que a oração, ela é muito importante. E quando se fala aqui em consagração à oração, devemos constantemente buscar esse momento. Nós tiramos um momento, um período para a nossa vida devocional, na qual a oração deve ser e sempre o carro-chefe, porque a oração é o carro-chefe da igreja. Os ministérios e sociedades devem orar e devem receber a cobertura da oração. E quem se dedica ao ministério da oração, que faz parte do ministério de oração, deve se consagrar a Deus. Por quê? É um ministério muito visado pelo maligno. E devemos ter a nossa precaução. Sermos homens e mulheres de oração, orando pela igreja, orando pela sociedade e ministérios, orando por toda a humanidade, familiares, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, vizinhança, por nós, pelo nosso ministério. Devemos ter uma prática constante de oração, consagração. Mesmo que você não se dedique ou não faça parte do ministério da palavra, que é apregoar as boas novas, mas o teu testemunho de vida conta como palavra. Você tem experiência, maturidade, você tem um testemunho de vida, o que Deus já fez, está fazendo na sua vida, as bênçãos que você recebeu, você tem palavras para partilhar e compartilhar com as pessoas. Assim, nós temos condições de praticar o ministério da oração e também da palavra. Jesus disse: não se preocupe com o que haveres de falar, dizer, porque o Espírito Santo ministrará ao teu coração o que você deve fazer, o que você deve falar. Assim, temos que os discípulos disseram: há vários ministérios para serem trabalhados pela igreja. Um deles é esse: a misericórdia, o socorro, a providência para quem está sofrendo e precisa de auxílio e socorro. E eles se mantiveram no ministério, se consagrando à oração e à palavra. Isso não quer dizer que eles não estivessem envolvidos com outros ministérios. Claro que estavam, mas nesse momento eles estavam especificando: é necessário que pessoas da igreja também possam se colocar à disposição para serem instrumentos de Deus. Que possamos assim, irmãos e irmãs, dentro do possível, do nosso limite,
nos consagrarmos ao ministério da oração e da palavra, porque Deus conta com cada um de nós. Amém. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua presença, nos colocando à disposição para sermos bênçãos em Tuas mãos. Continua agindo em nós e através de nós, para que na hora certa, no momento certo, possamos fazer dentro dos nossos limites a Tua vontade e o Teu desejo, em socorrer as pessoas que tanto precisam, assim como essas viúvas que foram socorridas. Sê conosco também, porque no passado alguém pode ter nos ajudado, e agora nós nos colocamos também para ajudar, Senhor, para participar. Fica conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos nessa fé, confiantes que Deus atuará em nós e através de nós. Nos consagremos assim à oração constante e diária. Amém.